Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, daqui de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Meus queridos, passando aqui para falar um pouco da palavra de Deus, um pouco das profecias, né? Porque aí no meio religioso, sempre ensinaram, quando eu era do meio religioso, que caiu um anjo lá do céu, um anjo de luz que rebelou contra Deus e Deus expulsou-o de lá com a terça parte das estrelas do céu. E isso a gente acreditou nisso porque há muitos anos, que eu fiquei lá 15 anos, a gente deu um versículo isolado, pega um outro versículo e monta ali em cima, um versículo ali, outro lá, e aí monta ali em cima a queda de um... E dá para acreditar, na realidade dá para acreditar, porque você tem preguiça de ler, no meu caso eu tinha muita preguiça de ler, né, a profecia, a Bíblia. Eu fiz até um curso de teologia aí na Universidade da Bíblia, bacharel em teologia, né? Mas o curso também, ele vem no mesmo ensinamento da religião, né? O ensinamento da religião. Mas quando eu conheci o Evangelho da Graça, que eu comecei a ter uma outra visão, a profecia, os evangelhos, as cartas de Paulo, eu vi que as coisas mudou. Eu vi que o entendimento agora, a gente entende do jeito que está escrito e não como é ensinado. Mas é isso aí. Eu peço vocês, quando assistirem o meu canal, se inscreva, ative o sininho ali, dá o seu like, para que toda vez que eu postar um conteúdo novo, o YouTube possa divulgar para vocês. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, colegas, para que o canal cresça, né? O canal cresça. Porque esse canal, meus queridos, eu fiz esse canal no intuito de participar, divulgar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nós que temos um conhecimento, todos nós que temos um conhecimento, você, eu, todos, se tem oportunidade, fala do amor de Deus para alguém, esclarece um fato ali que às vezes você está com dúvida, né? Um texto da Bíblia, alguma palavra. Mas eu peço a vocês, assiste o vídeo do início ao fim. Vocês vão gostar, vão entender, e Deus vai iluminar a sua mente. E com certeza, eu tenho certeza nisso, Deus vai mostrar para você a vida de um ângulo diferente. Crê nisso, que a palavra de Deus, ela nos mostra um novo caminho, uma nova direção. Depende de como nós passa a crer e entende que Deus é soberano a tudo e a todos. E que nesse planeta, Deus não tem um adversário, como ensina no sistema religioso, é como se fosse um político, né, do bem e um político do mal. Não, meus queridos, Deus não é assim, não. Deus não tem um adversário do lado do mal e Deus do bem. Não, Deus é soberano, Deus não divide o reino dele com ninguém. Esse negócio de Lúcifer que caiu aí, eu convido você para estudar a palavra de Deus, as profecias, né? Que você vai entender. Não estuda só aquele versículo isolado. Estuda uma profecia toda. Tipo, a profecia para o rei de Tiro. Você vai pegar lá do 1 até onde que ela termina. E você lê. Porque ali tem muitas formas de palavra colocada ali, muitas vezes para dizer aquele rei quem ele era. Quem ele era antes dele transgredir. Aí eles pegam só aquele versículo e lê, caça um outro versículo ali ou lá na Bíblia e faz, e monta um texto, né? E prega isso, e a gente fica acreditando. Mas eu vou estudar aqui, nós vamos estudar aqui Isaías 14, eu vou estudar do 1 até o 23, né? Se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo,
eu vou diminuir o estudo um pouco, né? Para não ficar cansativo para vocês. Mas não vai embora não, assiste, né, do início ao fim que você vai gostar. Você vai gostar. Eu acredito. No versículo 1 diz assim: Pois o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra, e ajunta-se ao com eles os estrangeiros e se apegarão à casa de Jacó. Então aqui Deus já está trazendo, né, o seu povo do cativeiro. Deus já compadece deles e traz eles agora para Israel, que é a casa de Jacó. E no versículo 2 diz assim: E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Então, aqui, aqueles que cativaram, os que fez do povo, dos filhos de Israel cativos, agora vai ser cativo pelos filhos de Israel. Aquele negócio, o feitiço volta contra o feiticeiro, é nesse sentido. Eles foram cativos daquele povo. Agora, aquele povo que é cativo dos filhos de Israel. Porque com Deus é assim. Deus, ele tira, ele dá, ele faz, ele muda. É tudo da vontade dele. Porque esse mundo aqui, essa terra, ele fez do jeito dele, ele fez para ele. Deus fez para ele. Né? Ele fez nós, fez tudo para ele, do jeito dele. E não para um ser, como se fosse um adversário político, do mal e Deus do bem. Aí para ficar sendo opositor de Deus. Não, meus queridos, Deus quando ele tem um adversário que ele quer, elimina aquele adversário. Ele é dono de tudo. Se esse anjo existisse, quem criou ele foi Deus. Deus podia exterminar ele, como Deus fez, né, com muitos reis na terra. Né? Deus fez isso com muitos reis na terra. Muitos reis aí tirando. A história mostra isso. Sodoma e Gomorra, olha a história de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Exterminou lá. O que aconteceu com os descendentes da época de Noé? Deus exterminou. Deus não tem um adversário para competir com Deus, para ficar tentando Deus. Não, meus queridos, essa ideia é uma ideia do sistema religioso evangélico que já vem aí há milhões de anos. E no versículo 3 de Isaías 14, continua dizendo: No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizer servir. Então, esse dia aí é o dia que Deus está dando descanso ao povo de Israel. Agora, quem vai trabalhar não é mais o povo de Israel, os escravos, os opressores, né, que tinha feito os filhos de Israel escravos. Versículo 4. Proferirás esta parábola contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania. Está vendo? Deus fala para Isaías, no versículo 4 de Isaías 14, para proferir a parábola. Agora ele está falando a profecia, mas em forma de parábola. E aí Isaías continua, no versículo 5: Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Então, aqui Deus já quebrantou esse rei dominador. Né? Deus já quebrantou ele. Agora, ele já não é mais aquele que ele pensava ser. Né? Aquilo que ele pensava ser. Ele não é mais. Porque quem manda em tudo e em todos é Deus.
E Deus manda o profeta Isaías falar em ritmo de parábola. Isaías já começa e vai. O cetro que, versículo 6, o cetro que feria os povos com furor, com açoite, incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível, que ninguém consegue resistir, é irresistível, né? E o cetro era tipo um cajado que o rei tinha, muitas vezes de ouro, e ali ficava com o rei. Quando o rei queria dominar alguém, ele mostrava que aquele cetro ali, a pessoa tinha que obedecer. Se fosse para vir ante ele, ele puxava, ele mostrava sentido a ele, e a pessoa vinha. Esse cetro era o dominador que o rei tinha para dominar as pessoas. Versículo 7. Toda a terra descansa e está sossegada, rompe em brados de júbilo. Olha, toda a terra, tá vendo? Esse rei, quando ele fala toda a terra, era no mundo deles lá, né? Era no mundo deles lá, Israel. Eles perseguiam para aquelas regiões lá. Agora, toda a terra, depois que Deus quebrantou aquele rei, toda a terra agora está sossegada, né? E em ritmo de festa, em júbilo, né? Diz a palavra de Deus. Isaías continua dizendo, versículo 8: Até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo: Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Olha aqui, esse versículo 8. Analisa ele, o versículo 8. Se a profecia, né, fosse literal, como eles pregam que caísse, esse cedro aqui, ele ia falar, mas isso aqui é só uma figura, uma linguagem, né? É só uma maneira de falar. Aqui ele quer passar, na parábola, como ficou sossegado aquela região, como aquele lugar ali, né? Aquela opressão, aquela coisa que tinha de desassossego, de guerra, tudo acabou. Agora ficou tudo tranquilo. Aí ele fala que até a madeira, né, o cedro, desculpa, até o cedro diz, né, que depois que aquele rei caiu, ninguém subiu mais para cortar nós. Cedro não fala, né, meus queridos? Isso é uma figura de linguagem. Versículo 9. O Seol. Seol nós sabemos que é sepultura. O Seol desce, o profundo, se turbou por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda. Ele despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Olha aí, esse rei, ele era um rei tirano, ele matou muitos reis, ele fez descer do trono, né, ao Seol. O céu é a sepultura. E Deus continua dizendo na boca do profeta, versículo 10: Estes todos responderão e te dirão: Tu também está fraco como nós, e te tornastes semelhante a nós. Olha aí, esses mortos agora falam que esse rei, ele esfraqueceu, né? Que esse rei esfraqueceu. Ele fala que agora, com esses que ele matou a espada, né? Falasse para esse rei, né? Que agora ele está fraco igual eles. Veja aí, esses mortos falam. Mais figura de linguagem. Mais uma linguagem, né? Que no tempo deles lá, eles entendiam o que estava falando. Para quem Isaías estava falando isso aqui, estava entendendo completamente. Pode ser que você não entenda, o outro não entenda. Mas quando vocês passam a conhecer, você sabe para quem ele estava falando e por que eles dizem
nesse ritmo, né? Versículo 11. Está derrubada teu Seol, quer dizer, está morto, a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichos debaixo de ti se estendem, os bichos te cobrem. Está morto, né? Ou seja, está morto, agora está sepultado o rei. E aí continua no 12. Como caíste? Agora aqui é o versículo que eles falam que caiu do céu. O ser caiu do céu. Esses versículos aqui que eles começam a falar. Olha aí, caiu, está escrito. Versículo 12 de Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que prostava as nações, prostava, está no verbo, né? Passado. Tu que prostava as nações. Aqui ele usa uma figura de linguagem, como caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostava as nações. O rei, esse rei, ele se sentia grande, ele se sentia poderoso, ele se sentia... Todos aqueles que estão no poder, o poder sobe, tem muitos que o poder sobe para a cabeça, ele sobe. O cara fica todo cheio de vaidade, ainda mais quando é rei de uma nação, que domina aquele mundo deles ali. Então, ele se sentia como uma estrela, com um poder tão grande, né? E aqui o profeta Isaías diz, né? Filha da alva, estrela, né, da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que prostava... É uma forma, né, profética de dizer para aquele rei quem ele era, quem ele foi, como ele chegou tão longe. Mas ele, né, ele foi lançado por terra. Ele prostrava as nações prostravam diante dele, ele fazia prostrar, porque ele era um rei perigoso. E tu, no versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, olha aí, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Na extremidade do norte, lá no céu tem extremidade do norte. Então aqui ele está falando que ele vai subir a mais alto, porque assim, eu subirei, né? E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, o mais alto, né? Acima das estrelas, dos mensageiros de Deus, que é considerado como estrelas, né? Acima de todos, né? Exaltarei o meu trono, quer dizer que ele estava num poder mais elevado, ele pensava fazer isso, esse rei pensava dominar tudo e todos, e acima dele ninguém, ele queria ser um Deus aqui na terra, ele queria ser o Deus aqui na terra. Muitos reis, eles se sentiam Deus. E no caso desse aqui, a vaidade foi tão grande, que ele se sentiu grande. E aí ele fala que assenta, faz o trono, né? No monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Eu te pergunto, lá no céu tem monte? Lá no céu tem norte? E ele senta na extremidade do norte. Uma figura de linguagem. Isso aqui não foi anjo que caiu do céu. Isso aqui não é um ser que está aqui na terra, chamado Lúcifer ou Satanás, que está querendo, que estava agora querendo nessa época aí, né? Ser o opositor de Deus. Não, isso aqui foi um homem, foi um rei, né? Cheio de poder, abastado, né? Um rei que ele podia tudo, dominava tudo e todos, mas ele caiu. E aqui agora, quando ele cai, Deus fala com o profeta Isaías, aqui no versículo 14, no capítulo 14, para falar essas parábolas para ele, né? E Isaías, é o que Isaías está fazendo. Isaías está
falando estas parábolas para o rei da Babilônia. Esse rei era um rei tirano mesmo. E continua no versículo 14. Subirei acima das alturas, eu continuo dizendo, das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. No sistema religioso eu aprendi que isso aqui foi Lúcifer, Satanás, que estava falando estas palavras. Mas não, meu querido, isso aqui é uma profecia dirigida ao povo de Israel, aí é esse rei, né, da Babilônia, em parábola, em figura de linguagem. Você viu lá o cedro, né? O cedro falou que, não descansa, que nós agora temos descanso. Tu já ouviu o cedro falar? Os mortos, que agora está lá no Seol, na sepultura também, falar que será como um de nós enfraqueceu. Entende? Não tem lógica disso aqui ser um ser para ser semelhante a Deus. E no versículo 14, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nuvem, na altura de nuvem. Quando fala alguém está nas nuvens, é que aquela pessoa está se sentindo poderoso. Está se sentindo poderoso, está se sentindo grande. É nesse sentido. Mas não que foi um ser, um demônio, um Lucifer que falou isso, não. Foi um rei, o rei de Babilônia, rei tirano. Ele pensou isso, ele não chegou a fazer, ele pensou. Mas antes dele fazer isso aqui, ele morreu. Ele morreu. Ele foi para o Seol, foi para a sepultura. E lá, diz aí, eu li, né? Diz a palavra de Deus que ele foi comido agora pelos bichos lá no túmulo. Versículo 15. Contudo, levado serás ao Seol. Contudo, levado será ao Seol. Você acha que se fosse um ser, um Lúcifer, um demônio, um Satanás, você acha que ele ia ser morto e levado ao Seol? A sepultura, que Seol é a sepultura. E presta atenção no resto do texto. O que a palavra de Deus vai revelando para nós. Voltar ao versículo 15. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo, da sepultura, né? 16. Os que te viram, olha, presta atenção. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Olha aí, se fosse um Satanás, quem ia passar por lá e ia ver Satanás, ia ver Lúcifer sepultado ali? Não. Aqui está falando de pessoas, meus queridos. Leu 16, que é clássico, para entendimento. Os que te virem te contemplarão, considerar-te e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Esse rei foi um rei poderoso, perigoso, né? Esse rei da Babilônia. Ele foi um rei tirano mesmo. Só que ele tinha essas qualidades dele, né? Que se ele usasse elas para o bem, né? Podia ser que... Mas o negócio que ele exaltou contra Deus, né? Querendo ser semelhante a Deus e dominando todas as nações, tudo do jeito dele, né? Tirano, né? Na maior tirania. Mas vamos continuar o texto para nós entender. Versículo 17 diz assim: que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades com seus cativos, não deixava ir solto para as suas casas. O cara era tão ruim que os cativos que ele pegava, ele não deixava os caras ir solto para as suas casas, né? E esse rei, ele era perigoso. Era um rei tirano mesmo. 18. Todos os reinos
Todos os reis das nações, todos eles dormiram com glória, cada um no seu túmulo. Também. Todos os reis que morreram, morreram com glória. Né? Os reis do bem, digamos assim. Morreu com glória. No versículo 19, mas tu és lançado da tua sepultura, está falando do rei da Babilônia, tu és lançado da tua sepultura com um renovo abominável, coberto de mortos, atravessado a espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. Está vendo? Olha aí o desfecho da história. Os outros que morreu, lançada a espada por ele, né? Morreram. Ele também morreu também. Lê de novo o versículo 19. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados a espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáveres pisados aos pés. Olha aí. Versículo 20. Como eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, que a descendência dos malignos não seja nomeado para sempre. Aqueles reis que eles mataram, que esse rei mandou matar e mataram nas guerras, não reúne mais com ele, né? Porque estava morto, a espada, e desceu à terra. Só que Deus agora no versículo 20 fala que eles não reunirá mais, e nem tampouco a descendência desse rei da Babilônia, eles não vai reinar mais. É uma profecia. É uma profecia de Deus para essa nação, nessa época. Preparai, no versículo 21, preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levanta e possui a terra e enche o mundo de cidade. Então aqui já prepara Deus a matança para os filhos, para a descendência desse rei, para que esse rei, a descendência dele não levanta como rei mais para dominar a terra. Versículo 22, levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os filhos e os netos, diz o Senhor. Então Deus vai eliminar de uma vez por toda a descendência desse rei tirano. Né? Deus já falou aqui que vai os filhos e os netos, vai tirar, cortar, ou seja, cortar o mal pela raiz. Porque com Deus é assim. Deus não tem um adversário à altura dele. Deus não tem um Lúcifer aqui na terra fazendo joguinho político com Deus, não. Deus criou tudo do jeito dele, tudo para ele, ele que manda e não há quem desmanda, porque tudo é de Deus e foi Deus que criou todas as coisas. Não existe um adversário para ficar atentando, matando as pessoas aqui na terra, dizendo que é um Lúcifer, que é um Satanás. Não, meus queridos. Quando as pessoas chegam nessa parte de fazer o mal para alguém, é porque ele é uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus. Ele só é uma alma vivente, ele não tem espírito. É como Adão foi lá no Éden, alma vivente. Um cara que conheceu a verdade, era para firmar nela e não firmou. Mas quando fala isso, a Bíblia fala de Adão e não de Satanás. Porque Adão era um homem, né? Ele só era uma alma vivente, ele não tinha espírito, ele não tinha amor. Ele conheceu Deus, ele conheceu a verdade, ele estava no paraíso e jogou tudo isso fora por causa de uma mentira.
no versículo 23, e reduzi-la-ei a uma possessão do ouriço e a lagoas de água, e varrê-lo-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí, meus queridos. Nós estudamos, né, Isaías 14, do versículo 1 até o versículo 23, que é a profecia contra o rei da Babilônia. Só que essa profecia, que Deus fez essa profecia, mandou o profeta, né, falar em forma de parábola, né? E aí o profeta usa essas palavras, mostra ao rei quem ele foi, né? Quem ele foi e por que, né, aconteceu isso com ele e por que ele caiu, a queda dele, que ele morreu, né? E aí Deus manda falar aquelas palavras com ele, e o profeta fala de cedro, do Líbano, e fala que, né, ele diz que ia subir às alturas, mas nada disso é literal, um ser caído do céu, meus queridos. Deus, ele é soberano, Deus é sobre tudo e todos, né? Quando Deus fala, Deus faz. Deus nunca há uma profecia de Deus que não foi cumprida. Pode ler as profecias, tudo que Deus fez, que Deus diz, que Deus manda os profetas falar. Os profetas foram profetizar e aconteceram. Tudo que Deus disse vai acontecer e aconteceram. Quando Deus levanta um rei para ir matar outro rei, para ir, né, tomar o reino daquele reino, Deus faz isso sem demora. E vai lá, e não há uma palavra na profecia que foi um Satanás, que foi um demônio que entrou naquele rei para destruir aquelas vidas daquele outro rei. Não. Deus, o bem e o mal, tudo pertence a Deus, tudo está na mão de Deus. Ele que controla. Ele que controla, não tem como ter um ser aqui na Terra, né, para ficar medindo força com o Altíssimo. Isso não existe. Isso não existe. O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu vou ler Romanos 9, né, do 1 até o 29. É muito bom para nós entender a soberania de Deus, saindo da profecia, e agora para Romanos 9, capítulo 9, eu vou ler do 1 até o 29. É legal, meus amados. É gostoso a palavra de Deus. É bom. Enche a mente, né? Enche o coração. A palavra de Deus, ela nos liberta. Quando a gente conhece o Evangelho da Graça, é tão maravilhoso porque muitas pessoas falam assim, não, tá livre, pode fazer, sair por aí fazendo o que não é pecado. Não, não é assim. Pelo contrário, o Evangelho da Graça, ele te dá o direito de conhecer e de você ter acesso diretamente com Deus. Quando você está bem com Deus, o teu espírito não deixa o seu corpo praticar nada errado. A responsabilidade dobra. A responsabilidade dobra. Porque o teu espírito está bem com Deus, o Pai do seu espírito está ali toda hora com você. Agora, quando você está fraco, que você não conhece a palavra de Deus, ou quando você está no sistema que é ensinado, que igual é vir ensino ensinado, aí fica uma confusão, que você vai ver por lei, você não sabe se vive pelo Espírito, vai fazer a obra da lei, uma vez que a lei já foi toda aquela lei, já foi aniquilada na cruz, na morte e ressurreição de Jesus, Jesus veio e cumpriu aquela lei, mas agora os pastores do sistema é para levar vantagem,
para fazer pagar dízimo, não coloca uma ceia, diz que é uma santa ceia, que não é, não existe santa ceia, é Páscoa judaica. A ceia que Jesus fez, mas os discípulos ali naquele dia, na última ceia, Jesus disse: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Eram os 3 dias que Jesus estava lá, e Jesus ressuscitou, voltou, não era mais necessário fazer. Mas Jesus não manda o povo fazer, Jesus manda só os discípulos dele fazer. A Santa Ceia que eles fazem é a Páscoa judaica, que foi um marco que Deus deu para Moisés, que é outra história, depois a gente entra nesse assunto, de quando eles ficou livre, que saíram do Egito, ali eles fizeram aquela Páscoa ali de pão asmo, né? Para simbolizar a liberdade deles. Mas a Santa Ceia que eles põem aí hoje, isso não existe. Os dízimos nunca foi dinheiro, e nunca foi todo mês, e nunca foi para os gentios, somos nós. Os dízimos era para o povo de Israel, para os hebreus, para os judeus, mas mesmo assim eles não davam em dinheiro, eles davam em mantimento de cada 2 anos para o povo, e de 3 anos, de 3 em 3 anos para os levitas, que os levitas não receberam parte lá em Israel. Eles ficaram para cuidar da obra de Deus, do templo de Israel. Mas eu estou com vontade de ler Romanos, para terminar. Romanos capítulo 1, capítulo 9, Romanos 9, capítulo 9, do 1 até o 29, só para terminar. Assista até o fim do vídeo, que você vai entender. Vê esses versículos citados que foi lido por mim na sua Bíblia, né? Você não tem uma Bíblia, mas tem um celular, baixa no seu celular a Bíblia. João Ferreira de Almeida, que é a mais usada no sistema. Tem a João Ferreira de Almeida atualizada, que é a mais usada. Tá a mesma coisa, pode fazer a comparação, né? Que você vai entender. Deus vai abrir a sua mente e o seu coração para o seu conhecimento. Então vamos ler lá o Romanos 9, versículo, eu vou ler do 1 até o 29. O título é a soberania de Deus. Soberania de Deus. Entende? Soberania. Digo a verdade em Cristo. Paulo falando, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Tá vendo? Paulo falando. No 2, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Paulo falando. Porque, no 3, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Isso aqui ele está falando dele para com o povo dele, né? Que era segundo a carne, com a família dele. Ele continua, os quais são israelitas de quem é adoção e a glória, e os pactos e a promulgação da lei e o culto às promessas. Veja aí, então era o povo descendente dessas coisas. No 5, de quem são de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Então, essas leis eram para esse povo, para os judeus, para os hebreus, né? Jesus, segundo a carne, também era do judeu. Jesus, lembra que Jesus era chamado filho de Davi, porque ele veio da raiz de Jessé, né? É o renovo da promessa e tudo. Então, por isso que fala que Jesus, segundo a carne, era judeu, porque Jesus veio da descendência de Davi, da tribo de Judá. No versículo 6, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Lá não morava só o povo de Israel que era israelita, lá tinha outras pessoas. No 7, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas
em Isaque será chamada tua descendência. Porque Abraão não teve só Isaque, Abraão teve Ismael, né? Teve Ismael, então por isso que não é todos descendentes, entende? Que é filho da escrava Ismael, e Isaque é filho da mulher do casal, segundo a vontade de Deus, né? Ismael não, Ismael é filho de Agar com Abraão. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Está vendo? Os filhos de Agar não é contado como descendência, porque é filho da carne. Mas os filhos de Isaac, esse sim, é contado como filho da promessa de Deus. Veja bem como é as coisas de Deus, né? Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Isso aqui foi a promessa de Deus que Deus fez com Abraão. Lembra? Que Deus tinha feito uma promessa de Abraão, né, que olhou as estrelas do céu, que os filhos de Abraão iam ser numerosos quanto a estrela do céu. Então Sara, né, esse Isaac é filho de Sara com Abraão. Ismael é filho de Abraão com Agar, a escrava de Sara. E não somente isto, mas no versículo 10, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaac, nosso pai. Rebeca já teve um filho com Isaac, que é nosso pai. Paulo falando, né? Pai deles lá, dos hebreus. Né? No 11, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, obras, está vendo Paulo falando? Não, a promessa de Deus continua, mas não por causa das obras, mas por aquele que chama, Jesus. O 12, foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Aqui está falando de Jacó e Esaú. Como está escrito, amai a Jacó e aborrecer Esaú. Lembra que Jacó nasceu seguro no calcanhar de Esaú? Esaú nasceu primeiro e Jacó por último, pegado no... Então o mais velho mandava, né, na tradição deles, o mais velho, que nascia primeiro, mandava no mais novo. Mas só que aqui foi o contrário. Mas já estava profetizado. Já estava profetizado. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então Deus, tudo que faz, tudo que acontece, Deus já escreveu, meus queridos. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que já aconteceu, já está escrito. Já é uma carta escrita. Só está cumprindo. Aquilo que Deus fala, não falha. Entende? O que Deus promete não falha. E o que aconteceu lá, Jacó compra, né, a primeirutude de Esaú, a trouxe um prato de lentilha. Isso é outra história, depois a gente vamos fazer um estudo sobre essa situação. No 14, que diremos? Pois há injustiça da parte de Deus? Olha, o que nós diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Olha Paulo falando. Se nós falar que foi injustiça da parte de Deus, não foi. Não é justiça nenhuma. No 15, porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem mim aprove. Tem misericórdia e terei compaixão de quem mim aprover. Tem compaixão. Está vendo como é que é Deus? Deus é conhecedor, meus queridos. Deus é dono, Ele é soberano. Tudo é dele, é para Ele. Não tem como
nós querer do nosso jeito e achar que uma salvação depende do que eu faço, depende do que você faz. Às vezes tem uma pessoa ali numa situação, você quer buscar ele e depois fala, eu ganhei essa alma para Jesus. Esse conceito não existe. Um pecador, como o sistema religioso entende que todos são pecadores, como um pecador ganha outro pecador para Jesus? Não faz sentido, né, queridos? No 16, assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. Isso não depende de nós aqui, depende de Deus, meus amados. Depende de Deus que tem misericórdia. Deus, Ele é soberano, Ele é Pai de todos. Entende? Ele sabe quem são seus filhos. Ele sabe aonde estão seus filhos. Ele conhece, Ele te conhece. Ele está aí perto de você. Ele sabe quem você é, porque Ele é Deus. Ele está aí ao tempo todo. Muitas vezes você afasta de Deus, você afasta de Deus por não conhecer a palavra. Porque os eleitos de Deus, quando ele escuta uma mensagem dessas, ele escuta, ele tem mais vontade, ele tem fome, ele tem sede, ele quer compreender e aprender e saber mais e mais para afastar do erro. Para o seu corpo, a sua carne, não ficar contra o Espírito que habita dentro do seu corpo. Porque o Espírito é de Deus e a carne é da terra. Entende? No versículo 17, pois diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Olha aí, o que aconteceu com o Faraó? Deus ia libertar o povo, levanta Moisés. Deus ia levantar o povo, ia libertar o povo de lá de Israel, os hebreus que estavam sendo escravos. Mas Deus endurecia o coração de Faraó. Lê lá as 10 pragas do Egito, vê lá o capítulo 6, a sexta praga. Vê lá o que o mais fácil acho que é que é mais curto, né? Eu acho que é um capítulo mais curto. Vê lá, no final lá, Deus fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Meus queridos, não depende de nós, depende de Deus. Ele faz do jeito dele, tudo para ele, como ele quer, na hora dele. Porque se ele estava usando as pragas lá no Egito, contra Faraó, como ele endureceu o coração de Faraó? Veja bem, não era para libertar o povo? Ele endureceu o coração de Faraó porque ele precisava mostrar para o povo quem era ele, o poder dele. E lá não teve Satanás, não teve Lucifer. Não teve. Foi Deus. Entende? O 18. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer, endurece. Aí ele tem misericórdia de quem ele quer, e de quem ele não quer, e de quem ele quer também ele endurece o coração. Não tem como, meus queridos. 19. Dir-me então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Vontade de Deus, quem resiste? Mas o homem, quem és tu? Que é a Deus replicas. Quem é o homem para replicar a Deus? Porventura, a coisa formada dirá ao que o formou, porque me fizeste assim? Você já pensou você fazer uma casa, depois a casa olhar para você e falar, por que você me fez desse jeito, casa? Não tem sentido. Olha a palavra de Deus falando, mas o homem, a quem és tu, que a Deus replica. O homem pode replicar a Deus? Não pode. Porventura as coisas formadas dirá o que formou, porque me fizeste assim? Não faz sentido, meus queridos. Nada formado pelo homem não pode chegar para quem fez e perguntar por que fez daquele jeito. Isso não existe. Continua no 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para o uso honroso e outro para o uso desonroso? Olha aí. Entende que na terra há duas sementes, né? O trigo e o joio.
nesse sentido. O trigo é os eleitos. O joio simboliza aqueles que não têm a salvação. Aqui Deus está falando, nós pode reclamar a Deus alguma coisa? Não, não faz sentido. Se Deus nos fez assim e Ele fez assim para Ele, do jeito dele, então, meus queridos, nós temos que obedecer a Ele, amar Ele, porque Ele nos está dando vida, Ele nos dá vida, Ele nos livra do mal, né? Ele é Pai dos nossos espíritos. Deus é aquele que não quer que nós se dá mal, mas Deus é aquele que quer que nós reconhecemos Ele como nosso Pai. E somente a Ele nós obedecemos. Porque não há outro. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Não tem um outro Deus. Não tem um outro ser para competir com o Salvador. Não existe. Então, meus queridos, a palavra de hoje é essa. Que Deus possa abrir o seu entendimento. Deus possa mostrar a você o Evangelho da graça. Deus possa abrir o seu entendimento para você ter o conhecimento e compreender que tudo, né, tudo nesse mundo foi Deus que fez. E tudo que existe nessa terra está no controle dele. Deus nunca perdeu o controle de nada. Não, é bobagem. É engano de quem fala isso. Deixei os versículos, capítulos aí da profecia e de Romanos 9, né? Você possa fazer a comparação aí na sua Bíblia, né? Tem mais vídeos aí, né, dos irmãos que pregam a graça, né? Que é a palavra de Deus do jeito certo, que ensina você a viver nesse mundo e te mostra qual o caminho que você deve seguir para você ter uma vida plena com Deus e um entendimento para te afastar do mal, né? Para te afastar de tudo aquilo que é mal e te levar à salvação do teu espírito. Então é isso, meus queridos. Agradeço, né, a preferência de você assistir o meu vídeo. Comente aí, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no meu canal. Ativa lá o joinha, né? Para que o YouTube possa divulgar meus vídeos para que o meu canal cresça. A ideia desse canal não é discutir com ninguém sobre religião. A ideia desse canal é falar da palavra de Deus, do amor de Deus, do poder e da soberania do nosso Senhor. Assim eu encerro esse vídeo. Graça e paz a todos vocês. Que o nosso Deus possa guiar você pelo caminho certo e abrir o seu entendimento. Graça e paz.